Olá a todos, aqui é o Pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Eu quero falar hoje sobre um texto que está em Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Eu quero falar hoje sobre esse personagem da Bíblia tão importante, tão falado, chamado Abraão. Abraão foi o pai de todas as religiões monoteístas de hoje em dia. Abraão, ele é uma figura central para nós cristãos, porque a partir dele veio a nação de Israel, e da nação de Israel veio Jesus. Jesus, segundo a sua linhagem terrena, era um filho de Abraão, era um judeu. Qual a importância desse personagem para a nossa vida, para a sua vida? Qual a importância desse personagem para a nossa vida cristã? Antes de nós avançarmos no assunto desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez que você deixe aquele like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal. Fazendo isso, você está fazendo com que essas mensagens cheguem a mais pessoas, que as verdades da palavra sejam pregadas a mais pessoas. Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente esse vídeo, dê o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para o algoritmo entregar essa mensagem para a maior parte das pessoas. E nós queremos hoje avançar então sobre esse personagem Abraão. Abraão, ele nasceu há mais ou menos 3.500 anos atrás, é muito tempo. E nós precisamos entender o contexto desse homem. Abraão, ele vem de uma terra chamada Mesopotâmia, num tempo em que não existia a Bíblia, não existia a teologia, não existia a igreja, não existia nada. Inclusive, a Bíblia fala em Josué que a família de Abraão era uma família idólatra, era uma família que cultuava ídolos. A religião daquela região ali mesopotâmica eram os deuses sumérios da época. Então Abraão, ele se agarrou num Deus supremo que criou tudo e todos acima de qualquer Deus. Então ele colocou a sua fé em algo totalmente desconhecido, em algo que não era revelado, em algo que não tinha escritura nenhuma naquele tempo. Abraão decidiu crer num Deus totalmente desconhecido. Ele buscou a Deus. E esse Deus desconhecido começou a se revelar a Abraão. Abraão começou a conhecer Deus. Esse Deus começou a ser conhecido através da vida desse homem, Abraão. Abraão era um homem muito próspero. A própria região onde ele nasceu ali, arqueólogos dizem que a Mesopotâmia da época, ela tinha uma cidade ali, a sua capital, tinha cerca de 60 mil pessoas. Era uma multidão para a época. Eles tinham um sistema, inclusive, de escolas públicas para as crianças. Nas casas ali, os arqueólogos achavam jogos de tabuleiro, brinquedos. Então, era uma civilização muito avançada para a época. Abraão vinha desse meio, Abraão era um homem próspero. Mas num dado momento, ali em Gênesis 12, no capítulo 1, Deus fala com Abraão. Deus se revela para Abraão. E Deus fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por que Abraão estava falando para ele sair daquele contexto? Deus precisava que Abraão saísse de um contexto para que ele pudesse ser moldado por Deus. Abraão era um homem que tinha um coração voltado a Deus, mas Deus precisava trabalhar na vida dele. Aquela religião suméria não servia. Aquele contexto social não servia. Aquele pensamento da época não servia. Como hoje não serve o pensamento do nosso mundo para nós. Hoje não serve o nosso contexto social totalmente diversificado, totalmente cheio de filosofias, entendimentos, religiosidades, ateísmo. Não vale esse contexto social para nós. Muitas vezes Deus faz a mesma proposta para nós. Saia do seu contexto. Vá para a palavra de Deus, vá para a intimidade comigo,
vá para a minha presença, porque lá eu vou moldar quem você é. Lá eu vou mostrar que você é meu filho. E assim Deus fez com Abraão. Deus começou então a transitar pela vida de Abraão, trazendo para ele uma transformação. Esse homem passa a ser nômade. Esse homem pega o seu sobrinho Ló e viaja então, peregrinando na terra de Canaã, antes dele receber a promessa. Abraão era um homem extremamente obediente, mas essa obediência veio da convivência com Deus, veio da aliança com Deus, veio da presença de Deus na vida dele. Abraão foi um homem de obediência. Abraão também, ele foi um homem totalmente desprovido de apego. Num dado momento em que eles estão ali numa situação de que eles prosperam muito, tanto Abraão como seu sobrinho Ló, eles ficam tão ricos, tem tantos rebanhos ali que a terra que eles estão não consegue suportar, não consegue trazer meio de sobrevivência para os dois rebanhos. E os pastores de um começam a brigar com os pastores de outro. Abraão fala assim: eu não posso mais caminhar com você. Você pode pegar as suas ovelhas, os seus rebanhos, falando para o seu sobrinho Ló, e escolha um lugar que você quer ir. Se você escolher o melhor lugar, eu vou para outro lugar, não tem problema. Abraão, então, ele estava se desapegando, porque Abraão era o seu tio, Abraão era o líder. Abraão podia dizer: eu quero que você vá para tal lugar, porque esse lugar é meu. Não, ele dá para Ló, o seu sobrinho mais novo, a prerrogativa de escolher. Escolha onde você quer. E Ló escolhe o melhor lugar, as melhores pastagens, o melhor local para o rebanho. E Abraão concorda, e Abraão vai para o lugar oposto. Então Abraão ele cultivou um desapego. Por quê? Porque ele esperava as coisas do alto. Ele sabia que Deus era o provedor, ele sabia que Deus iria trazer o melhor para ele. E Deus iria trazer aquilo que era o central de Deus para a vida dele. Assim é a nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa confiança está em Deus. O nosso sustento está em Deus. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, nós vamos buscar, nós vamos conquistar, mas Deus precisa direcionar a nossa vida. Nós precisamos nos desapegar da ordenança do dinheiro, da ordenança dos bens, da ordenança do trabalho, da ordenança das coisas. Tudo isso é muito bom, desde que esteja sob o domínio e a direção de Deus. Esse homem tinha isso. Abraão foi um homem que aprendeu a perdoar na presença de Deus. Então, num dado momento, quando Ló vai para aquela região lá de Sodoma, onde tinha as melhores pastagens, ocorre uma guerra e Ló é sequestrado. Abraão sabe disso. E ao invés dele dizer bem feito, por que ele foi para lá? O problema é dele, ele já é crescido, ele já tem ali a sua autonomia. O que Abraão faz? Ele não faz nada disso. Ele reúne mais de 300 homens e vai em busca de resgatar o seu sobrinho. Ele vai empreender uma missão militar para resgatar Ló de lá. Abraão era um homem perdoador, porque ele sente a necessidade de Ló e ele vai em resgate de Ló. Abraão era um homem curado nos seus sentimentos, não guardava rancor. Muitas vezes aquela pessoa que nos deu uma rasteira na vida, que nos traiu, às vezes aquela pessoa, por uma situação de dificuldade, de doença, precisa do nosso auxílio. O que nós fazemos? Nós damos as costas numa situação de vingança ou nós estendemos a mão? Esse homem caminhava com Deus. Esse homem sabia o valor do perdão. Esse homem tinha um coração curado. Esse homem tinha um coração sarado. Esse homem foi transformado pela presença de Deus. Abraão foi transformado pela presença de Deus. Então, o que Abraão tinha de tão especial? Será que Abraão tinha lá um oráculo de Deus na casa dele? Será que Abraão tinha superpoderes de ouvir Deus? Será que Abraão era um super-humano que desceu dos céus? Não. Abraão era um homem como eu, como você, era um ser humano como eu e como você, com virtudes, com defeitos, com forças e com fraquezas. Abraão era igualzinho a nós, mas Abraão tinha uma coisa, ele desejou Deus.
Ele desejou estar com Deus, ele desejou a presença de Deus mais do que tudo. E olha aqui em Isaías o que fala desse homem. Isaías, no capítulo 41, versículo 8, é um oráculo do próprio Senhor, falando assim para a nação de Israel. Ele diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Deus Todo-Poderoso chama Abraão de meu amigo. Abraão não era um homem especial que Deus amava mais. Deus não tem filhos que ele ama mais. Deus tem filhos que ele confia mais. Deus tem filhos que chegam mais perto dele. Deus tem filhos que desejam mais a presença dele. Deus tem filhos que se achegam mais ao colo do Pai, à presença do Pai. Esses, Deus pode dizer, essas pessoas eu posso confiar, essas pessoas têm o meu coração, essas pessoas, eu tenho o coração delas, são meus amigos. O desejo no meu coração é que um dia eu possa chegar diante de Deus e Ele diga: Edmar, você é meu amigo. A realização maior na minha vida, e creio que seja a realização maior na sua vida também. Que Deus possa chegar um dia e dizer para você: você é meu amigo, você é minha amiga. Tenha um coração rendido pela presença de Deus. Busque a presença de Deus, queira a presença de Deus, queira a pessoa de Deus com você e receba assim a bênção, receba a unção, receba a prosperidade, receba o toque, receba a transformação, mas receba, acima de tudo, a presença e a amizade desse Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.